gente aqui, seja muito bem-vindo. E hoje boa tarde, então, oficialmente a todos e todas. Hoje para mais um encontro do nosso ciclo de palestras, uma iniciativa dos mestrandos do PPGLA, o nosso programa de pós-graduação em Letras e Artes. Hoje nós temos a Carla Aires e a Raquel Lira, que vão abordar a temática Cidade, Memória e Arte, a história de Manaus a partir do Cemitério Municipal São João e da Biblioteca Pública. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante a atividade. Nós vamos iniciar com a Carla e, em seguida, a apresentação da Raquel. Cada uma terá 30 minutos de apresentação, e em seguida nós vamos abrir para os comentários, mas quem, durante a palestra, quiser ir colocando as suas dúvidas, as suas sugestões, os seus comentários, todos nos para a gente, ao final, fazer esse cruzamento de informações e responder algumas questões também. Então, vamos lá ao perfil da Carla e da Carla Aires é mestranda em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas, é professora na Escola Estadual Professor Diana Pinheiro, licenciada em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas e tem um bacharelado em Turismo também pela Universidade do Estado do Amazonas. Raquel Lira é mestranda também do nosso programa de pós-graduação em Letras e Artes, é especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e suas literaturas pela UEA, graduada em Letras, Língua e Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas, professora de língua portuguesa na Secretaria Municipal de Educação, na CEMED, e possui experiência profissional na iniciação científica no âmbito da educação básica por meio do programa Ciência na Escola. Tanto a Carla quanto a Raquel são integrantes do nosso grupo de estudo, pesquisa e extensão Intercidade. Então, nós temos aqui duas professoras concursadas, uma da SEDUC e a outra da CEMED, pesquisadoras, se dedicam à educação, têm esse olhar voltado para a educação, mas também para a pesquisa. Então, aproveitem bastante, façam os seus comentários, as suas perguntas no chat, e nós passamos, então, a palavra a Carla. Carla, com você. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Carla. Quem é que vai exibir os slides? Tayana vai exibir os slides. Tá. Bom, então, boa tarde a todos e todas. A nossa palestra, né, minha e da Raquel, vai abordar esses dois espaços da cidade, né? O que a gente vai fazer é tentar juntar as nossas pesquisas aqui, nossas pesquisas da dissertação, que estão relacionadas, né, a esses espaços, buscando entender... Sumiu o áudio? Tá dando para ouvir agora? A gente está te ouvindo sim, Carla. Tem uma mensagem aqui dizendo que o áudio sumiu. Bom, enfim, nós vamos abordar esses dois espaços históricos, né, que remontam ao mesmo período, né, que é o período conhecido como período da borracha, onde acho que todo mundo conhece um pouco sobre esse período, né, em que Manaus, graças à receita gerada pela exportação da borracha, pôde promover certos melhoramentos no espaço urbano. Então, o nosso intuito seria o de compreender como esses espaços, eles são produto, né, dessa época, dessa sociedade, o que eles nos contam sobre a época em que eles foram criados, qual a necessidade deles serem criados. Isso, claro, destacando os aspectos artísticos desses espaços, né, como eles
a arte está presente ali. No caso, eu vou começar falando sobre o cemitério municipal de São João. Eu só queria tentar acompanhar os slides. Eu não sei quem é que está apresentando. Já começou a ser apresentado os slides? Ainda não, Carla. Então, acho que é bom esperar um pouquinho. Agora está aparecendo. Bom, como eu falei, eu vou começar falando... Isso, agora eu consegui enxergar. Eu vou começar falando sobre o cemitério municipal de São João, que está relacionado à minha pesquisa, porque eu pesquiso a escultura tumular desse cemitério, né, da época da borracha. Pode passar. Essa é uma foto do Jornal do Comércio, de 3 de novembro de 1913, né, uma foto que foi colorida digitalmente, é uma foto de qualidade baixa, por isso o colorido não está lá muito bom, mas é uma foto de 1913, que a gente vai acabar descobrindo, né, ao longo da minha fala, que é uma época em que o cemitério tinha acabado de ficar com essa imagem, né? Demorou um pouco para ele adquirir esses elementos que são característicos, né? Até hoje são tradicionais desse espaço. Pode passar. Para a gente começar a falar do cemitério, desse cemitério, é importante voltar um pouco no tempo, um pouquinho antes dele ser inaugurado, né? No caso, ele é inaugurado em 1891. Pode voltar, acho que pulou um slide. Isso. Ele é inaugurado em 1891, e um ano antes dele ser inaugurado, a cidade contava com 2 cemitérios públicos. No caso, o cemitério de São José, que fica onde hoje é o espaço conhecido como Atlético Rio Negro, né, ali no centro, em frente à Praça da Saudade, e o cemitério de São Raimundo, que é onde hoje é o bairro de São Raimundo. O São José, né, foi inaugurado em 1856, era um cemitério mais antigo da cidade até então. Em 1856, a cidade ela tinha há muito pouco tempo se tornado capital da província do Amazonas, né, após a instituição da província do Amazonas. Então, o cemitério de São José é um cemitério bastante pequeno, que foi construído para uma cidade que ainda era bastante pequena na época. Ao longo dos próximas 3, 4 décadas, Manaus cresce bastante, né, e esse cemitério ele já não é suficiente. Você pode passar, por favor, o próximo slide rapidinho. Tayana, né? Obrigada. Bom, nesses 2 mapas, né, de um lado nós temos uma planta de Manaus, de 1856, e do outro a carta cadastral datada de 1895. Por aí a gente pode ter uma ideia de como Manaus cresceu nesse espaço de tempo. Nós temos, nesse retângulo vermelho, eu tentei destacar a área que era Manaus de 1856, e a gente pode ver que ela realmente se expandiu bastante em menos de 4 décadas. Então, é por isso que o cemitério de São José ele passa a não ser suficiente, né, e passa, inclusive, a começar a ser um perigo, né, para a cidade, para a saúde pública, o fato dele estar ali tão dentro de uma área central da cidade. Pode voltar lá rapidinho. Voltar no slide anterior. Então, é por isso que em 1888, né, é inaugurado o cemitério de São Raimundo. Eu tentei indicar mais ou menos a localização dele por meio dessa seta aí do canto esquerdo. Ele, como vocês podem ver, ele nem aparece no mapa como parte da cidade, né? Porque ele não era parte da cidade. Ele ficava do outro lado do Igarapé da Cachoeira Grande, numa área em que já havia um hospital para as vítimas da varíola, e esse hospital tinha um pequeno cemitério para as pessoas que faleciam ali, mas é inaugurado esse cemitério público em 1888. Só que logo depois de ele ser inaugurado, percebe-se que ele não era também adequado, por ele ser muito distante da cidade. Esse igarapé era um igarapé difícil de transpor, né, e também o terreno desse cemitério ele não era o mais adequado, por ele ser pedregoso, por ele ser arenoso. Então, devido a esse acesso difícil, a intendência municipal acha bem mais fácil criar um novo cemitério, em vez de
promover obras, né, de melhoria do acesso ao São Raimundo. Então, é por isso que em 1890 a intendência contrata uma equipe médica, né, composta por médicos e por engenheiros, que vão decidir qual que vai ser o melhor espaço para construir esse novo cemitério. Precisava ser um cemitério grande, né, agora bem maior do que o São José, para ser adequado à cidade que agora havia crescido tanto. Pode passar. Bom, não, volta, por favor. Desculpa. Enfim, aqui, nessa foto mesmo que está indicado o cemitério São João, nesse círculo, né, nós temos no quadrado o cemitério São José, na seta sendo indicado o cemitério São Raimundo, e no círculo, logo aí em cima, o cemitério de São João. Ele é inaugurado em 1891, e pode passar o próximo slide e depois o próximo. Isso. Bom, nessa foto, que ela é de 1901, né, nós podemos ver que ele já está cercado, né, ele já tem capela, só que quando ele foi inaugurado, ele ainda não tinha todos esses elementos. Ele é inaugurado em 1891, apenas no ano seguinte, que é começada a ser criada a cerca desse cemitério. E um fato curioso sobre ele é que ele já é criado como um cemitério secular. Antes, os cemitérios anteriores, eles, apesar de eles terem sido afastados das igrejas, que era onde ocorriam os enterramentos até então, eles ainda seguiam as regras eclesiásticas, de enterramento eclesiástico. Então, para você ser enterrado naqueles cemitérios, era necessário comprovar que você tinha o direito de ter um enterro, né, um sepultamento eclesiástico, ou seja, você precisava ser cristão católico, precisava estar em dia, digamos assim, com seus deveres de cristão, e você precisava, no caso, né, a família precisava levar o falecido ao pároco ou ao capelão do cemitério para que ele atestasse isso, antes de proceder com o sepultamento. Aí, no caso do cemitério de São João, ele já nasce um cemitério secular, no caso, exclusivamente sob a administração da Intendência Municipal. Antes, no caso, era a Irmandade da Santa Casa que administrava os cemitérios. Então, por isso, inclusive, que ele vai ter o municipal no nome. E, apesar disso, né, a gente sabe, claro, que a igreja ainda vai ter um papel bastante importante no cemitério, tanto que os símbolos ali religiosos ainda são muito presentes, só que, oficialmente, né, o Estado havia se separado da igreja, então o cemitério era um cemitério secular, onde qualquer pessoa poderia ser enterrada. É uma prova de que a igreja ainda tinha um certo... uma grande influência sobre esse espaço é o fato de que as irmandades religiosas, né, elas adquirem áreas específicas para o enterro dos seus irmãos, dos seus associados, como a Irmandade da Santa Casa, a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Existem, por exemplo, também mausoléus, né, áreas para as irmãs de Santa Ana, por exemplo. Então, tudo isso comprova que a igreja ainda tinha, assim, forte papel sobre esse espaço, apesar de oficialmente ela já não ser responsável pela administração. Pode passar. Aqui eu destaquei um relato que eu encontrei no Comércio do Amazonas, né, um jornal da cidade do ano de 1900. Esse relato foi publicado no dia 5 de novembro, mas conta de uma visita realizada ao cemitério no dia 2 de novembro. Eu vou ler esse trechinho, é um trecho bastante curto de um relato que é bem, bem longo. Aqui, duas pessoas, né, que foram ao cemitério, elas relatam uma insatisfação com o que elas presenciaram lá. Então, elas dizem, a pessoa diz que prescindimos de tudo quanto ali devia haver e que não vimos, sepulturas bem alinhadas, ruas internas por onde pudessem perpassar os visitantes, catatumbas, carneiros para quem
tendo posse, né, elas preferissem encerrar os restos mortais dos que lhes foram caros em vida. Arborização interna com casuarinas e ciprestes, árvores da morte e da dor, tudo isso circundado por muros e grades de ferro bem fechados, como se for um cofre a guardar aquelas relíquias sagradas. Então, a gente percebe que havia toda uma perspectiva, né, de que o cemitério, o espaço cemiterial, ele correspondesse a uma certa estética que vigorava na época, né, que era uma estética em que esses cemitérios, né, esses espaços, eles precisavam existir enquanto, como se fosse, né, o Felipe Ari, ele fala, como se figurassem as cidades dos vivos, né, no caso, eles eram como se fosse uma miniatura, digamos assim, das cidades dos vivos, né, eles passam a ser. Então, e não era qualquer cidade, né, era para ser a cidade considerada ideal também, a partir do novo ideal urbano, né, que inclusive vinha se tentando empregar em Manaus. Então, esses espaços cemiteriais, eles precisavam seguir certas regras ali de organização, né, sepulturas, elas precisavam ser numeradas, ser organizadas em filas, né, precisava haver ruas, né, como se fossem as ruas também das cidades dos vivos. Era necessário que esse espaço ele remetesse, né, à emoção, ao mistério, digamos assim, que se esperava de um espaço destinado aos mortos, né, a receber os restos mortais de pessoas queridas, enfim. Então, outra coisa que a gente percebe também é que o cemitério de São João, ele ainda não possuía essas características, né, ele ainda não tinha muro, ele ainda não tinha uma arborização direita, ainda não tinha essa organização direita. E ele só vai adquirir esses elementos, como eu mencionei no início, né, a partir na primeira década do século XX, né, quando ele vai ganhar os gradis, né, os muros. Até então, no máximo, ele teve uma cerca de arame farpado, depois uma cerca de madeira, mas é aí na primeira década do século XX que ele vai ganhar esses elementos mais clássicos, né, que inclusive perduram até hoje no cemitério. Pode passar. Eu vou destacar, então, pode passar, alguns desses elementos, né, no caso, como eu falei, para destacar mesmo a questão da arte, né, da presença da arte nesse espaço. Eu vou falar um pouco dessa arquitetura e depois também das esculturas, né, o quanto der para falar. Em relação à arquitetura, né, o pórtico e os gradis do cemitério, eles têm esse estilo Art Nouveau, né, que é um estilo que é muito evocativo, né, da nova sociedade industrial que se estabelece aí no início do século XX. Inclusive o ferro, né, que era a grande matéria-prima da industrialização, ela é muito presente nesse estilo. E, no caso, o cemitério municipal de São João, ele recebe esses gradis e esse pórtico importados, né, eles são importados da Europa, no caso de uma fundição chamada Fundição Walter McFarlane Company, que era de Glasgow, na Escócia. Pode passar. Aqui nós temos um cartaz, né, da McFarlane Company, em que eu destaquei ali um pórtico, né, que eles exibem nesse cartaz, que é bem parecido com o do cemitério de São João, né, esse trabalho com as telhas de vidro, né, o ferro, enfim. Ele lembra bastante o pórtico do São João. Pode passar. Inclusive, né, tem outros espaços da cidade que recebem obras dessa mesma fundição. Acho que a Raquel deve falar daqui a pouco também que a biblioteca também tem alguns elementos de ferro que vieram dessa mesma fundição. Era uma fundição bastante famosa na época. Então, esse é o pórtico, e dá para ver também uma parte do gradil do cemitério de São João. Ele tem esse pórtico, né, com esses portões, na Avenida Boulevard e na Avenida Major Gabriel, né, que na Boulevard é a entrada, na Major Gabriel seria a saída. Então,
como eu falei, esse é um item que só foi acrescentado na primeira década do século XX, e destaco também a inscrição, né, do nome do cemitério, Cemitério Municipal de São João. Eu ainda pretendo realizar uma pesquisa para saber a partir de que momento que ele passa a ser chamado, né, de São João Batista, esse não sendo o nome que ele recebeu logo de início, assim que ele é inaugurado, né, como vocês podem ver, Cemitério Municipal de São João é o nome dele, ele só é mencionado como Cemitério de São João, nos jornais, nos relatórios, enfim, nas leis. E eu pretendo ainda descobrir a partir de que momento, se houve oficialmente, né, uma mudança de nome, ou se ele apenas popularmente passa a ser conhecido dessa outra forma. Laborum Meta, né, que é a inscrição abaixo do título do cemitério, significa fim dos trabalhos, remetendo ao fato de que é um cemitério, né, que vai receber as pessoas, né, os restos mortais ali que vêm da cidade dos vivos. Pode passar. Aí nós temos a capela, em estilo neogótico. O neogótico, ele faz meio que parte de um processo, né, que ocorre ali no século XIX de ressurreição, digamos assim, de certos estilos mais antigos. Nós temos, antes dele, por exemplo, o neoclássico, em que características do estilo clássico, elas são trazidas de volta. O Argan, ele fala que o revivalismo, né, que é esse processo de retomada desses estilos mais antigos, ele é muito mais um passado trazido para o presente do que uma volta ao passado, porque apesar de nós termos aí essas características sendo retomadas, as técnicas, elas já são mais modernas, né? Nós vamos ter elementos industriais sendo utilizados para fabricar, né? Por exemplo, nós temos como se fossem peças, né, que são trazidas para serem montadas. Então, tudo isso remete a uma nova técnica, a um novo modo de fazer, né, de construir essas características, esses prédios com características antigas, né, essa arte. Nós temos, por exemplo, elementos característicos do neogótico, que era da Idade Média, né? Originalmente o gótico era da Idade Média. Nós temos os arcos ogivais, nós temos os vitrais, essas torres em formato de agulha. É verdade, professora. E os vitrais, né, no caso, uma curiosidade, é que eles vieram da França, né? E acredita-se que também a estrutura, que é em gesso, ela também deve ter vindo da França na mesma época. E uma boa parte das informações que eu peguei sobre a capela, né, eu consegui na dissertação da Poliana Dias, que foi orientando da professora Luciane Páscoa, que ela faz um trabalho sobre a arquitetura neogótica em Manaus, nesse período. A capela, também esqueci de mencionar, ela foi construída e inaugurada em 1906, né? Como a gente pode ver, ao longo dessa primeira década do século XX, que o cemitério vai recebendo esses elementos que hoje em dia são considerados clássicos, né, do espaço. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre as esculturas. Como eu falei, o meu trabalho... Pode voltar, eu acho. O meu trabalho ele é sobre as esculturas, mas a minha análise ela ainda está no início. Então, eu vou trazer uma espécie de prévia, né, das esculturas do cemitério, com alguns exemplos aí das que eu vou analisar. No caso, é importante ressaltar que a escultura tumular, né, a arte tumular como um todo, a arte cemiterial, ela por muito tempo foi negligenciada, de certa forma, né, pela história e pela crítica da arte, por ela ser considerada uma arte menor, digamos assim. O Clarivaldo Prado Valadares, ele menciona que muitos críticos, muitos historiadores, eles não consideravam essa arte tão importante por ela ser fruto de uma
demanda, né? Os artesãos e os artistas, no caso, eles precisavam agradar as pessoas que contratavam, né, esses serviços, então, por isso era considerado uma arte menor, uma arte, inclusive, feia, né, por alguns, e que, inclusive, uma das críticas que eles faziam era em relação à vaidade, né, que eles acreditavam que essas obras eram fruto apenas da vaidade humana, né, que uma vaidade, inclusive, que eles consideravam desnecessária. Aí, apenas na segunda metade do século XX, né, que isso começa a ser consertado, digamos assim, quando os historiadores eles passam a se voltar para essas manifestações, né, essa produção do século XIX, do início do século XX, e, no caso, inclusive, a obra do Clarivaldo Prado Valadares, ela é muito importante, porque é a primeira grande obra publicada no Brasil, que vai tratar sobre a arte e os cemitérios no Brasil, no caso. Então, a partir daí que os estudiosos eles passam a voltar os olhos para essa arte que proliferou nos cemitérios do Brasil, nesse período, e que... Agora pode passar. Uma coisa que os autores Nabozny e Licardo, eles falam, que é bem interessante para a gente entender, que em relação à escultura tumular, né, o valor está em reconhecer a relação entre o mundo dos vivos, o escultor, o ente querido, a espiritualidade, a etnia, etc., e a natureza transformada, no caso, a escultura. Então, o valor, né, da escultura tumular, da arte tumular como um todo, ela é muito mais por conta daquilo que ela representa, daquilo que ela expressa, né, que ela é fruto de uma sociedade que estava tentando comunicar alguma coisa ali. Então, muito mais do que tentar entender ela como um objeto de importância artística, né, é muito mais importante procurar entender o que ela está expressando. Apesar disso, apesar de toda essa polêmica em relação da importância, né, desse tipo de arte, o fato é que muitas dessas esculturas, elas ganhavam grande fama, elas eram feitas por artistas muito renomados, e a partir daí eram criadas tendências que se espalhavam, né, por exemplo, uma pessoa famosa tem na sua sepultura uma determinada escultura, né, que é muito apreciada, e a partir daí são feitas, começa a ser feita uma produção em massa dessa escultura nesse estilo. Então, certas esculturas, elas criavam essa tendência, elas criavam outras que tentavam reproduzir aquilo que havia nessas esculturas mais famosas, de mais ou menos, né, reproduzir, ou apenas se inspirar nelas, né, criava-se, assim, uma referência visual, né, e uma referência temática também, de certo modo. Eu vou destacar nos próximos slides duas esculturas, né, que são exemplo disso, de esculturas que ficaram tão famosas que começaram a ser feitas outras parecidas, e eu vou trazer a original e aquela que eu encontrei que é parecida, que remete, né, que a gente percebe que é inspirada nessa referência visual que é criada. Pode passar. É verdade, ainda falta mencionar isso. Em Manaus, né, nesse caso, as esculturas, elas inicialmente era muito difícil de conseguir, né, digamos aí, a partir de quando se cria essa demanda, né, de quando Manaus vai crescendo e criando ali uma elite, né, que queria consumir esse tipo de obra, era bastante caro você importar, era necessário importar ou diretamente da Europa ou de alguma outra província mais distante. Então, além de você pagar o preço da escultura, você precisava pagar o transporte, depois pagar alguém para colocar sobre a sepultura. Então, durante muito tempo, esse era o único jeito de conseguir esses produtos, né, esses objetos. Aí, com o tempo, começaram a aparecer representantes, né, de marmorarias de outras províncias. No caso, por exemplo, de Belém, nos anos 80, tem algumas pessoas que trabalhavam agenciando uma marmoraria que era de Belém, que você podia contratar a partir de Manaus, que era trazida de lá.
Aí é só nos anos 90 que a cidade, né, nos anos 90 do século XIX, claro, que a cidade vai começar a dispor desse serviço, assim, de uma forma mais direta. Aqui eu destaquei 2 exemplos, né, um deles é o do Manuel Paulino da Silva, que é arquiteto e pintor. Ele diz que ele se encarrega de erigir e aformosear mausoléus, gravar epitáfios, tudo por preços razoáveis, né, segundo ele. E nós temos do outro lado a marmoraria luso-brasileira do Victorino José Romão, que era na Avenida Eduardo Ribeiro, que já é ali do início do século XX. Então, são 2 exemplos, né, de como esse serviço, o Antônio Mesquita, ele menciona que Manaus, a partir do início do ciclo da borracha, ela começa a se servir de certos serviços, né, de certos melhoramentos que eram típicos das cidades modernas, né, europeias. Então, a gente pode dizer que a marmoraria, né, o serviço da marmoraria é um desses serviços dos quais Manaus passa a poder dispor na cidade. Pode passar. Eu deixei separada essa marmoraria porque ela é para as obras que são encontradas no cemitério de São João, ela é a mais importante, né? Das que nós temos até hoje, a maioria é da marmoraria ítalo-amazonense, a maioria que tem essa identificação, no caso, que muitas não tem mais, infelizmente. Então, a marmoraria ítalo-amazonense, ela chega a Manaus em 1898, ela é propriedade do Cesare Veronese, que era um imigrante italiano, que chega na cidade nesse mesmo ano, e ele se instala ali, ele passa por vários lugares. O primeiro lugar pelo qual ele passa é a Rua Saldanha Marinho, depois ele vai ampliando o negócio dele, inclusive mais para frente ele compra a Luso-Brasileira, que vocês viram no slide anterior, que era do Victorino Romão. Então, ele meio que extingue ali a concorrência com o tempo, né? Ele passa a ser o grande negócio de mármore da cidade. Uma coisa que a Maria Elísia Borges fala no livro dela sobre arte tumular brasileira também é como era bem característica esse tipo de imigração, né, de pessoas que chegavam, né, da Itália, esses marmoraristas, que chegavam já com algum dinheiro, né, para criar um negócio, ou sozinhos, ou em associação com outros compatriotas. Então, eles já chegavam sabendo que eles queriam criar um negócio desses, eles procuravam as cidades mais ricas, né, os lugares mais ricos, onde eles podiam se instalar e ter uma grande gama de clientes. E uma coisa que é interessante também destacar é que, a partir da chegada desses serviços na cidade, ele também começa a ser a ser mais abrangente, digamos assim, né? Mais pessoas começam a conseguir adquirir esses produtos, né? Aqui nesse cartaz, por exemplo, nós temos uma indicação de que eles têm preços para todos os bolsos, né? Ou seja, eles não trabalhavam apenas com aqueles grandes monumentos que eram assinados por artistas renomados, eles também trabalhavam com peças menores, peças que eram feitas industrialmente, né, em massa, várias mesmo formato, né, a mesma peça sendo replicada várias vezes. Então, eles atendiam uma gama bastante abrangente de clientes. Os mais exigentes, né, eles podiam chegar lá e pedir para encomendar diretamente da Itália alguma obra, né, que fosse assinada por um grande artista, ou podiam chegar e comprar alguma das peças que estavam expostas já nas vitrines, né, dependia do gosto, né, do que a pessoa queria e podia pagar, no caso. Pode passar. Aqui é um dos slides que eu mencionei, que traz esses exemplos, né, de uma escultura que é uma escultura bastante famosa, que criou essa tendência, né, como eu estava mencionando antes. No caso, nós temos aqui o L'Angelo della Resurrezione, do Giulio Monteverdi, que é o que está à esquerda, né? Essa escultura ela foi feita para o túmulo da família Oneto,
na cidade de Gênova. Ela foi feita em 1882, ela está no cemitério de Staglieno, em Gênova. Esse é um cemitério que tem um grande número dessas obras assim, mais famosas. E essa escultura, a partir daí, ela cria uma nova fase, digamos assim, da escultura tumular. Principalmente da escultura tumular que trazia a representação de anjos. Acho que a maioria das pessoas, quando pensa em escultura tumular, já vai pensando logo na imagem de um anjo, né? É a forma mais comum, o tema mais comum de escultura tumular dos cemitérios. E a partir dessa escultura, existe um primeiro passo dado numa nova representação dos anjos. A partir daí, os anjos, eles se afastam, né, dessa imagem mais pacífica, né, mais consoladora, e eles começam a trazer uma expressão mais carregada, mais misteriosa. Eu anotei aqui uma citação que é do Sborg. Ele é um dos grandes nomes do estudo da arte tumular, e ele fala que sobre o anjo da ressurreição, né, que é esse exemplo que eu trouxe, ele fala o seguinte, que numa sociedade em que os enlutados eram influenciados por imaginação e sonhos, assim como a ansiedade de uma época de violentas mudanças, parece que a figura do anjo passa a ser usada cada vez mais como a incorporação da incerteza, do mistério, do desconhecido. Então, é a partir daí que os anjos, eles passam a ter expressões cada vez mais humanas, né, a exprimir sentimentos cada vez mais humanos. Nós temos nesse anjo, por exemplo, um forte olhar que remete à sedução, até ao mistério. Então, nós temos ali curvas, né, sendo destacadas. Então, a partir daí, os anjos, eles vão ficando cada vez mais humanos, né, se afastando daquela imagem antes, como eu falei, mais pacífica. Os anjos, a partir daí, eles em vez deles estarem ali para ajudar, digamos assim, parece que eles estão mais questionando, né, tentando entender e, com isso, transmitir todo o mistério da morte, toda essa sensação de mistério, de incerteza. Sobre o anjo em si, né, eu esqueci de falar, que o anjo da ressurreição, no caso, é o anjo Gabriel, né, que é uma figura bastante fácil, digamos assim, de reconhecer, porque ele está sempre com a trombeta, né, o anjo que, segundo as esculturas bíblicas, será responsável por tocar a trombeta no dia do juízo final, né, por isso o anjo da ressurreição. E aí, à direita, nós temos uma réplica, né, que é a encontrada no cemitério de São João. Essa réplica é de cerca de 1900, porque a pessoa que está ali sepultada, ela faleceu esse ano, então a gente acredita que ela deve ter sido feita um pouco depois. E, como a gente pode ver, né, ela é claramente uma tentativa de replicar, né, mais ou menos aí o anjo da ressurreição do Monte Verde, que é uma das esculturas mais famosas e que é uma das mais copiadas também nos cemitérios do século XIX e início do século XX. Pode passar. Aí nós temos um segundo exemplo, que é a Labimba dormente, né, a menina adormecida, a criança adormecida. Essa escultura, ela é de 1844, ela foi feita pelo Carlo Macchetti, e ela representa a filha de um famoso tenor italiano, que faleceu com 2 anos de idade, né? Esse tenor era o Mário de Candia, e esse tenor, ele encomenda do Carlo Macchetti essa escultura da filha dele, recém-falecida, em 1844, e a partir daí também nós temos uma tendência à representação de crianças dormindo, né, trazendo essa sensação de pureza, né, de inocência. À direita nós temos o exemplo do cemitério de São João, que remete à escultura original, e é interessante que esse tipo de representação, né, de crianças, ele fica cada vez mais comum também porque
a criança, né, principalmente a criança com menos de 7 anos, que era considerada uma criança sem pecado, sem mácula, né, digamos assim, uma criança que tinha salvação garantida, ela se torna cada vez mais comum porque se acreditava, né, que essas crianças eram como anjinhos, né, elas morriam e elas se tornavam anjinhos, e inclusive depois voltavam não, inclusive depois elas se transformavam em protetores, né, da sua família. Então havia toda essa tendência a se acreditar que as crianças, né, elas eram esse símbolo de pureza. Mas ao mesmo tempo nós temos também nessa escultura uma tendência a representar a criança parecendo que ela está viva, né, no caso. Quando a gente vê a escultura, tanto a original quanto a réplica, né, a outra que foi inspirada na original, não parece que nós estamos vendo crianças, né, mortas. Né, são crianças que estão dormindo ali pacificamente, né, que parecem estar dormindo pacificamente, e que não remetem, né, diretamente a essa ideia da morte. Então, a partir daí nós passamos para uma próxima representação que é interessante, que está relacionada a essa questão, pode passar, que é essa representação do morto, né, como uma forma de permanência. Essa é uma questão que eu acho bem interessante, particularmente eu acho bastante interessante, que é esse simbolismo da pedra, né, da rocha, no caso aí do mármore, com a vontade da permanência. Desde os primórdios da escultura tumular, se percebe que há essa tendência a interpor, né, sobre a sepultura, né, essa representação permanente. Então, seria como se fosse um contraste, digamos assim, né, entre a morte, né, uma vida que é frágil, que é bastante fugaz, né, do ser humano. Se a gente compara com a rocha, né, a rocha já é uma coisa permanente, é uma coisa que vai durar ainda por muito tempo após a vida. Então, seria no século XIX, né, a partir da representação do morto, que ela fica cada vez mais frequente nos cemitérios, então seria o auge, digamos assim, dessa vontade da permanência, dessa negação da morte, digamos assim. O Felipe Ariely coloca essa questão da cultura fúnebre na sociedade ocidental no século XIX como uma tendência a negar a morte, né? Ele fala que as pessoas da época elas tinham uma fixação com o espaço cemiterial, com as esculturas, porque elas não queriam aceitar, né, que seus familiares, né, seus amigos, enfim, eles desaparecessem de vez, né, no cemitério, né, que a partir do momento que eles são enterrados ali, eles somem, né, então a escultura, ela seria um modo de remeter à permanência, né, de negar esse desaparecimento e de tentar construir algo belo, né, algo que vai se interpor a feiura, né, digamos assim, da morte. Nós temos, então, aqui o exemplo da escultura do Turguinho, né, que é um apelido que está colocado na sepultura do taumaturgo Vaz Júnior, que é esse garoto que ele falece ali com 9 anos, mais ou menos, e a família dele, né, manda construir essa escultura, que é exatamente igual a uma foto que tem dele. Eu encontrei essa foto numa revista da época, junto com um poema que o pai dele escreveu para ele. Então, aí nós temos um exemplo dessa vontade da permanência, né, da negação da morte, e com isso, isso relacionado à escultura, a essa representação do morto, né, nós temos todos os detalhes ali da pessoa viva, né, sendo representada. O Clarival Valadares, ele chama esse tipo de manifestação de retratismo estatutário.
Estatuário, retratismo estatuário, que era essa vontade de imortalidade. Ele, inclusive, fala isso, né, que o homem do início do século XX, ele ansiava pela imortalidade. Então, essa seria uma questão, né, relacionada à representação do morto na escultura. Pode passar. Aqui nós temos um segundo exemplo disso que eu falei, né, da representação do morto. Aqui nós temos, no caso, um retratismo familiar, que é como a Maria Elisa Borges vai chamar esses conjuntos, né, de pessoas, de esculturas de pessoas da mesma família sendo retratadas juntas nos cemitérios. Então, aqui nós temos a dona Joana Tavares e as filhas dela, né? No caso, essa escultura, ela foi feita pelas filhas dela, né, após o falecimento dela, que traz essa ideia da reunião, né, digamos assim, né, do reencontro após a morte, né, ou da permanência da presença da mãe delas após a morte. E uma das mais conhecidas, inclusive, do cemitério. Quando eu chego lá para fazer algum registro, uma das primeiras que as pessoas mencionam, né, que são esculturas históricas. E essa, no caso, ela foi feita também pela Marmoraria Ítalo-Amazonense. A anterior também é da Ítalo-Amazonense, né, que está gravado no mármore, que foi feito por essa marmoraria. E ela é de 1913, né, já quase no final ali do período da borracha, né, chegando perto da época da crise. E pode passar. Bom, a minha fala sobre o cemitério finaliza por aqui, né? Então eu vou passar agora a palavra para a Raquel. Depois acho que a gente pode comentar um pouco mais da conclusão quando ela finalizar. Ok. Parabéns, Carol, pela sua palestra. Dando sequência aqui, eu vou falar sobre a Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Pode avançar o slide. Eu destaco logo de início uma citação da mensagem lida pelo governador na época, né, o Eduardo Gonçalves Ribeiro, em relação a todo esse levantamento, né, em relação às modificações, a tudo aquilo que era desejável para uma cidade ser transformada à medida que os seus habitantes estavam ali e almejavam algo que fosse remeter a esses ideais que eles pretendiam naquela época. Então, vamos acompanhar aqui no slide. Vou destacar para vocês, nessa época de reconstrução, em que grandes e urgentes reformas se fazem sentir, eu, por minha parte, vos afirmo, empregarei todos os meus esforços, toda a minha dedicação para que, no mais curto espaço de tempo, o Estado tenha as reformas que reputo necessárias e urgentes. Pode avançar o slide, por favor. Então, retomo aí o mapa cadastral que a Carla utilizou anteriormente, agora com destaque para a quadra, que é localizada atualmente no endereço da Biblioteca Pública. Nesse mapa, nós observamos que há a presença, né, do prédio, né, da imprensa oficial. E, nesse sentido, não é um espaço inteiro da quadra. Você percebam, né, nesse mapa que há um destaque para a esquina, mas não necessariamente é a esquina inteira, é um pouco antes, recuada, que vocês podem observar no slide seguinte. Pode avançar, por favor. Tá mais para frente um pouco, mas antes disso, eu só destaco o que a Carla já mencionou, que é esse contexto histórico, né? Então, eu trouxe uma citação da Derenge, por conta de ser uma pesquisa voltada para a arquitetura nortista. Ela diz o seguinte: modificações produzidas por uma série de fatores relativos à inserção da Amazônia no mercado mundial, através da exploração daquele produto, proporcionaram uma modernização precoce, se vista em termos nacionais, em setores como a expansão planejada, a instalação de infraestrutura, transporte e comunicações. É o que muitos autores da história, tanto da história quanto da história da arte, atentam para essas modificações, principalmente no espaço urbano, na visualidade da cidade e, sobretudo, no centro histórico. Pode avançar.
Então, depois de muita investigação, eu consegui encontrar, esse é o prédio da imprensa oficial, né? Na época, né? A redação do Diário Oficial. E ao lado, aí vocês observam à direita, o terreno que ainda não havia a biblioteca, mas foi um terreno adquirido pelo governo, e nesse sentido, anos depois, eles construíram a biblioteca. Pode avançar. Então, o pensamento na época em relação ao que pensar sobre o espaço da biblioteca, em que sentido, quem seriam os alcançados a partir dessa construção. Então, eu trouxe outra citação, só para a gente tentar entender esse pensamento, esse ideal desse momento histórico. Então, as bibliotecas públicas não são feitas para os ricos, únicos que podem dispor de todo o seu tempo. Elas miram os sábios, os estudiosos, os pobres, todos aqueles que não possuem os recursos preciosos para terem em casa os livros de que necessitam. Então, esse foi um pronunciamento de José Cardoso Ramalho Júnior, né? Foi uma mensagem de 1899, então já tinha esse pensamento que era de Eduardo Ribeiro, que era dele, e muitos outros que tiveram ali o poder, né, de transformar de fato a sociedade, e também pensar não só num desejo individual, mas num desejo coletivo, pensando na posteridade, no futuro, em relação todas as construções, né, principalmente as construções que eram do governo. Então, no meu trabalho, né, eu destaco o seguinte: nesse sentido, acredita-se que os administradores da esfera pública da província do Amazonas vislumbravam prédios públicos que representassem o ideal almejado pela sociedade naquele período, por meio de edificações que demonstrassem o contexto específico proporcionado ao Amazonas a partir do desenvolvimento econômico e social vivenciado na cidade de Manaus naquela época, que foi muito pontuado pela Carla agora há pouco, né? Nesse sentido, a partir dessas construções, há um legado histórico e artístico para a cidade, para a sociedade daquela época, e que se estendeu e que se perpetua até nos dias atuais. Pode avançar o slide, por favor. Então, essa é a planta baixa, né? Não tem autoria. Foi uma imagem, né? um facsímile cedido pela Gerência de Acervos Digitais da Secretaria de Cultura. Então, nessa imagem, nós podemos observar a construção em 3 níveis, né? Como também acredito que muitos já tenham visitado esse espaço e conhecem, né? Que essa organização estrutural do edifício é um porão, no caso ele são 2 alas, né? O endereço ele se estende pegando a Avenida 7 de Setembro, bem na esquina, e a fachada principal na Rua Barroso, esquina com Henrique Martins, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhadamente. Só para a gente pontuar aqui que essa planta baixa ela vai ter o ideal, né, do que seria naquela época o edifício. Então, com porão, 2 pavimentos, com 2 alas em cada, ou como a gente observa, né, no físico, no prédio, são salas muito espaçosas que contemplam, né, esse edifício. Pode avançar. Então, aqui eu tenho no caso, esse é o projeto, né? Projeto que foi desenhado aí por José Castro de Figueiredo, o projeto arquitetônico do edifício. Eu não sei se está bem visível para vocês, mas assim, foi a única imagem que eu consegui também, né? Eu tive acesso à planta original, mas ela está muito, muito antiga, né? E o material, assim, fica muito difícil, assim, de acessar, de fato, né? Tem todo um cuidado. Então, essa foi a imagem que foi cedida também pelo Samuel, da agência, da Gerência de Acervos da SEC. Tá? No caso aí, nós observamos, né, esse ideal do que seria, e daqui a pouco a gente vai ver o que de fato ficou a partir desse projeto. Eu destaco também que esse edifício
Ele foi construído entre os anos de 1905 a 1910, né? Embora ele tenha sido inaugurado de forma prévia em 15 de novembro de 1907, porque, a princípio, seria uma instituição que comporia não apenas a biblioteca, mas o arquivo público e a repartição de estatística. E, nesse sentido, nesse primeiro momento, em 1907, foi o arquivo público e repartição que ocuparam esse espaço. Logo em seguida, né, em 1910, a inauguração, de fato, que seria a reinauguração, né, do edifício, compondo o acervo e o espaço para a Biblioteca Pública do Amazonas. Só para a gente... Pode avançar um pouquinho? Isso. Aí aqui eu trouxe para vocês essa imagem, eu fiz questão de trazer para vocês observarem em relação àquela primeira imagem que nós vimos só o terreno, sem nada, e ao lado desse terreno o edifício da imprensa oficial. Agora nós conseguimos visualizar no caso, o terreno já teve a construção, a edificação da biblioteca ao lado do prédio da imprensa. Então, observem que muitas coisas mudaram, e a gente vai ver mais à frente nas fotos mais atuais. Mas antes disso, nós precisamos só compreender um pouquinho nesse momento de idealização mesmo da biblioteca, como que ela chegou até essa edificação, nos moldes que nós conhecemos hoje. Então, em 1868, Ramos Ferreira ele sugeriu a criação de uma biblioteca. Esse foi o pensamento na época. Aprígio de Menezes, que era então deputado, então, Ramos Ferreira, na época, sugeriu a Assembleia Legislativa. E Aprígio de Menezes, que era deputado, acatou essa sugestão, transformando em projeto de lei. E no dia 17/5, né, em 1870, nós tivemos a criação, de fato, do que foi esse inicial de pensamento a partir de uma sala de leitura. E essa sala de leitura ela funcionou no espaço do Liceu, né, que seria o ginásio amazonense, destacando como o Colégio Amazonense Dom Pedro II, né, seria hoje. Naquela época era o Liceu, então era uma sala que tinha esse princípio de ser pública, de ter o acesso a todos, de todo o acervo. A princípio ficou no Liceu. Em 1871, essa sala a sala de leitura, né, foi inaugurada. Desculpa, só ressaltando aqui. Então, 17/5, Clementino José Pereira, presidente da província na época, né, sancionou a lei que estabeleceu a criação da sala de leitura no Liceu. E em 1871, em 19 de março, ela de fato foi inaugurada no Liceu. Então, só ressaltando aqui as datas, porque são muitas datas. Em 1883, em 25 de março, essa então sala de leitura passou a ser biblioteca pública, né? A Biblioteca Pública Provincial. Ela passou a funcionar na Igreja da Matriz, né? na Igreja da Matriz, ali na 7 de setembro, né? Que é a antiga Rua Municipal. Passou algum tempo, né, que ela funcionou nesse espaço, e nesse período de tempo, no caso, foi quando foi, de fato, comprado o terreno. Em 1894, o terreno foi adquirido, na época foi no governo de Eduardo Ribeiro, por isso que eu trouxe esse destaque no início, né, da citação dele. E passando alguns anos, ela ficou ainda funcionando ora na sala da igreja, depois ela passou a funcionar em uma casa, ficou um pouco, assim, digamos que deixada de lado, esquecida em alguns governos. O que mais que a gente tem para destacar? Pode avançar um pouquinho os slides para a gente acompanhando as fotos. Então, esse é o endereço da biblioteca, na Rua Barroso, número 57. Essa é a vista do endereço da fachada principal. Pode avançar.
Aqui nós temos a vista lateral pela rua Henrique Martins. Então, observem que há alguns prédios que são... aqui você tem à direita um prédio em ruínas, à esquerda você percebe que houve assim, uma transformação em relação a outros edifícios que foram sendo construídos ao longo da história. Aqui à direita atual, que seria o atual Caixa Econômica. No prédio, que seria o prédio da imprensa oficial, nós temos o Banco Bradesco. E há muitos outros empreendimentos, lojas, comércios que foram crescendo e sendo ampliadas no espaço urbano da visualidade dali do Centro Histórico de Manaus. Deixa eu destacar aqui. Então, esse edifício ele teve o início das suas obras em 1905, né, onde foi iniciada a construção, como eu mencionei anteriormente. A princípio, o responsável por essa construção, que é onde a gente consegue observar isso também nos relatórios do governo, nós temos o doutor Emígio José Ló Ferreira, é destacado como o empreiteiro responsável, mas há outros nomes sendo citados em relação a alguns pagamentos, e nós percebemos que foi uma construção monumental, grandiosa, que com certeza muitas pessoas estavam envolvidas nessa construção. Em 1907, né, foi de fato a prévia, como eu mencionei anteriormente, na repartição de estatística e o arquivo público começaram a funcionar nessa edificação, e no dia 5 de setembro ocorreu a solenidade de inauguração da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, nesse edifício que vocês conseguem observar aí pela imagem. Logo em seguida, no dia 6, a biblioteca passou a funcionar, operando, atendendo a todos aqueles que gostariam, né, de ter o acesso ao acervo. Pode avançar. Pode avançar o slide. Em 1945, não sei se vocês ficaram... tem conhecimento, né, em relação ao ocorrido. Houve um incêndio que vocês podem observar pela imagem, destruiu toda a ala que é da esquina da Avenida 7 de Setembro, a atual Avenida 7 de Setembro, e todo o acervo da biblioteca foi perdido por conta desse incêndio, exceto 60 exemplares de livros, né, livros e manuscritos que estavam em uma exposição em um outro local. Esses foram os únicos que ainda restaram. Os demais foram todos perdidos nesse incêndio. Logo assim, no momento que aconteceu, o Jornal do Comércio ele mostra que houve toda uma comoção das pessoas, da sociedade, assustados com o que tinha acontecido e também querendo interagir e participar da reconstrução desse edifício tão importante para a cidade. Logo após o incêndio, no dia 23, né, no dia seguinte, iniciou-se a restauração do edifício e toda uma movimentação social para arrecadar livros, né, que muitos livros vieram de doações de outros municípios, de outros estados, de outros países, e também da própria comunidade do entorno do centro ali e demais localidades, né, onde possuíam pessoas que tinham algum livro, algo para doar, e todos esses livros foram arrecadados. Em 1947, a biblioteca ela retoma, né, as suas atividades já após a inauguração, né, foi feita a reinauguração do edifício. Pode avançar. Então, eu trouxe uma citação, no caso, 2 citações, só para a gente compreender um pouco do que a gente pode observar no edifício como um monumento. Choé fala que o monumento é aquele que traz a memória, que remete ao passado, mas também é aquele que a gente pode dar um valor
a partir do nosso contexto atual, das nossas identificações. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de visitar a biblioteca em outros momentos, mas eu visitei bastante, né, durante a minha adolescência, fiz muitas pesquisas. Então, é um local que tem um valor para mim muito sentimental, mas também esse valor histórico muito forte. Então, eu trouxe duas citações aqui em relação à arte, para a gente daqui a pouco ver como ela está hoje. Então, nós temos aqui a arte enquanto qualidade de certas obras produzidas com fins estéticos e enquanto produção de objetos com efeito estético é um fenômeno de comunicação e de significação e, como tal, pode ser examinado. Então, essa é uma citação de Calabrese. Nós temos uma citação de Panofsky, porque eu vou trazer para vocês algumas imagens. Então, a partir desses aportes, eu comecei a identificar no meu trabalho apenas uma apreciação estética, porque a minha pesquisa esse é um recorte da minha pesquisa, que seria uma parte do primeiro capítulo, e assim, a partir do momento que eu vou avançando, então eu percebi que era necessário falar um pouco mais, apresentar esse objeto, esse monumento, que foi tombado como patrimônio histórico. Eu esqueci de mencionar anteriormente, desculpa, temos aqui, ele foi tombado como patrimônio histórico e artístico do Amazonas, né, pelo Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas, em 12 de abril de 1988, pelo Decreto Estadual 11.033, por conta de todas aquelas modificações históricas que percebemos no início, pelas imagens. Então, muitos prédios se perderam e provavelmente, se não fosse o tombamento, talvez nós nem tivéssemos a biblioteca hoje, né, ao nosso dispor. Então, é importante destacar que ele foi tombado e é patrimônio histórico do Estado. E, nesse sentido, nós podemos contemplá-lo como um objeto artístico monumental que é esse edifício. Então, Panofsky, ele vai dizer que a iconografia é, portanto, a descrição e classificação das imagens. Então, foi nessa tentativa de uma apreciação estética, de identificar essas imagens, que eu estive ano passado na biblioteca com uma amiga, Ariadne, e nós fizemos alguns registros fotográficos, mas outros eu consegui no ateliê de restauro, também na gerência de acervos digitais, e é o que nós vamos observar agora. Pode ir avançando o slide. Então, eu fiz um recorte do projeto inicial. Acho que essa imagem está mais aproximada, talvez vocês consigam identificar. Então, percebam que o centro da fachada ele é muito parecido com aquele prédio que nós vimos da imprensa oficial. Então, é um projeto assim, pensado, né, de forma neoclássica, no sentido de contemplar toda essa monumentalidade, essa exuberância que é a edificação uma edificação, principalmente no sentido de ser uma biblioteca, que por conta de ter um acervo, se pensa muito em relação à ventilação, à iluminação, ao espaço que vai estar ali, o acervo, para que ele não se perca e para que ele dure, né, bastante tempo. Então, nós pode avançar um pouquinho. Então, essa é uma imagem mais atual, né? Já foi da Ariadne, né? Que nós tivemos em agosto do ano passado. Então, eu destaco nessa fachada, nós temos aqui os arcos, né? Muitas janelas, nós temos o prédio em si, ele é bastante imponente, ele chama a atenção na visualidade da cidade. Todos que passam por ali dificilmente não vão perceber essa edificação. O que mais que eu destaco dessa imagem? As cores da fachada. Essa foi a cor a partir de 2013. Essa cor, ela remete de acordo com o Chevalier, né, Dicionário de Símbolos, né,
e mitologia. Nós temos aí o vermelho, que vai representar a fertilidade da terra, o ouro, mas também o declínio. Desculpa, o amarelo representa a fertilidade da terra e o ouro, mas também o declínio, e o vermelho remete à beleza, à riqueza, à imortalidade, compreendida na materialidade da edificação. Então, nós observamos aí que é uma tentativa de também remeter àquele momento histórico, né, que foi muito conhecido e que proporcionou todos os recursos que puderam edificar e materializar essa biblioteca pública. Mas nós temos aí logo aqui, bem na centralidade, não sei se está visível, acho que não dá para ver, eu também não trouxe essa imagem, mas há duas cabeças de leões que estão bem na centralidade. Nós tentamos ter acesso a esse prédio para tirar uma foto centralizada da edificação, mas não foi possível, não foi autorizado. Então, nós tiramos somente do espaço externo e do espaço interno, que mais à frente eu vou mostrar para vocês. Nós temos aí o brasão logo acima, dando um destaque aí para o governo, que foi o mentor, né, aquele que de fato teve os recursos necessários para empreender toda essa edificação. Há ainda elementos decorativos de ornamentação, você percebe um círculo bem no centro da edificação, com detalhes ornamentais, no caso, folhagens, um adorno semicircular de rosetas. O que mais aqui? Há elementos decorativos em ferro, que você percebe ali no porão, né? Tem algumas gradis aí no porão. Pode avançar a imagem, tem uma mais aproximada. Essa é do ângulo da esquina da 7 de setembro. Pode avançar. Aqui nós temos, eu trouxe alguns detalhes do Art Nouveau, né, como a Carla mencionou anteriormente. Então, elementos decorativos, nós percebemos essas curvas, né, no caso aqui à direita, nós temos uma luminária, né, a luminária da escadaria, da escadaria da biblioteca. Percebam aí os contornos florais, as curvas. À esquerda nós temos a porta central, a parte de cima. Nós conseguimos aí, ver, né, esse detalhe, né, essa beleza das curvas, né, remetendo aí a aspectos florais também, né, das curvas florais. Pode avançar. Então, como a Carla mencionou no início também, né? Então, é a mesma empresa que fabricou o pórtico do cemitério. Nós temos também a fabricação da escadaria de ferro da biblioteca. Então, eu trouxe em dois momentos: a entrada principal, onde é perceptível, né, toda essa exuberância, né, da luxuosidade da biblioteca, né, dessa escada, né, dessa escadaria. E logo em seguida a vista do hall superior, onde conseguimos também perceber toda essa beleza que há na parte interna também da biblioteca, né, especificamente da escadaria. Então, destaco, pode avançar. Eu trouxe também os detalhes do piso, o ladrilho hidráulico que foi utilizado no hall de entrada e no salão Genesino Braga. Então, percebam, ele está um pouco apagado por conta do desgaste do tempo, mas nada que perca a sua beleza, né? Então, a gente consegue observar isso dimensionado. Quando você entra e você observa, é muito bonito, né, de ver todo o conjunto. Abaixo, eu destaco para vocês no caso, o piso em madeira, é a madeira
a capu e pau amarelo. Você tem aí eles dispostos lado a lado ou formando espaços geométricos diferentes. Então, em relação a algumas pesquisas que eu fiz, a gente pode entender que esse traço, além de ser em relação ao piso em madeira ser um traço neoclássico, a gente também pode observar que há detalhes aqui da cultura regional, no sentido de também remeter ao encontro das águas, né? Ali aquele momento que as águas ficam ali em movimento, então você percebe que não é uma linha contínua, há o movimento. Então, isso é bem perceptível no espaço do piso da biblioteca. E o ladrilho hidráulico, ele traz também, ele remete às características dos ideais, né, do estilo Art Nouveau também. A gente pode considerar que havia esse entendimento, né, de trazer a beleza no ferro, mas também em outros espaços, né? E no piso também foi aplicado, a gente consegue observar isso na prática. Pode avançar, por favor. Aqui nós temos a sala de entrada, talha-pedra, logo no hall, né? Quando você entra ao lado direito. Eu trouxe essa imagem porque nós conseguimos observar o arco, a pintura, conseguimos observar as colunas. Então, nós temos aí colunas remetendo ao neoclássico também, né? Esse estilo clássico. Tanto no arco da entrada desse arco interno, quanto na parede, nós temos pinturas imitando o mármore, que em relação aos relatórios do governo, eles destacam como sendo uma pintura fingida, eles colocam esse termo, mas a Derenge, né, a Jussara Derenge, ela coloca como sendo, no caso, essa pintura também remetendo ao mármore, tentando trazer esses aspectos que seriam... Ai, meu Deus, esqueci a referência do nome, mas eu já lembro para vocês. Mas ela traz esse ideal que seria o pensamento que era muito utilizado na Itália, dessa pintura, de tentar imitar o que seria um ideal, né? E naquela época eram recursos, assim, era mais difícil ter esse recurso, então eles utilizavam essa técnica para fazer uma pintura, mas também trazendo, remetendo a esse clássico, né? Tentando fazer a ideia. Pode avançar. Esse é o teto em estuque do hall superior da biblioteca. Nele nós observamos 4 figuras, né, sendo homenageadas, né, 4 perfis aí no teto em estuque, que seriam de Carlos Gomes, Gonçalves Dias, Teixeira de Freitas e Gutenberg. Então, eles também, destacado alguns elementos, né, nesses elementos nós temos a representação da sabedoria, do conhecimento e das artes. Isso nós conseguimos observar, né, por meio da exaltação à música, à literatura, ao jurídico e à imprensa. Em relação a esses elementos, né, nós temos representação de lira, partituras, penas, tinteiro, livro, o rolo e a prensa de metal. Então, a imagem não consegui trazer para vocês uma imagem muito mais aproximada, que estava um pouco difícil de identificar, assim, mostrando em slide, né? Então, eu optei por trazer esse conjunto todo dos elementos para vocês também acompanharem, né, as figuras. Então, tem mais um lado que não está sendo visível. Essa é uma imagem do ateliê de restauro, que foi a imagem mais aberta, mais ampla que eu consegui até o momento. E por conta, né, da pandemia, não tive como voltar para fazer registros mais detalhados desse teto em estuque. Nós temos aí telhas, né, no estilo Marcelle, você observa uma telha transparente no centro, né? Temos ainda
a claraboia, né, centralizada, que também foi importada, né, provavelmente da mesma empresa que forneceu a escadaria de ferro. Eu acho que para esse momento foram esses elementos que eu trouxe, né, de início. Pode avançar. E essas são algumas das referências que nós utilizamos. Há muitas outras no trabalho, mas pelo tempo, né, fica um pouco inviável, né? Então, nós já avançamos bastante no tempo, e aí qualquer dúvida vocês podem perguntar, comentar ou criticar, né, caso não tenha ficado alguma coisa muito clara. Professora Vani. Muitíssimo, Kel, Carla, parabéns, né, pelas apresentações, pelos trabalhos, o pessoal aqui comentando, né, parabenizando bem. Então, enquanto eu espero alguns, né, questionamentos, dúvidas que vocês tenham, que vocês podem colocar aqui no chat, queria fazer alguns comentários, né, em relação às apresentações, né? E é interessante porque, assim, são duas formas, né, dois pontos específicos para a gente pensar a cidade, para a gente ler a cidade. Um deles, né, que não é tão comum, que é o cemitério, e o outro que já está esquecido, né, que era algo muito presente nos centros, né, faz parte do centro histórico, do centro urbano, e agora já está, né, esquecido. Então, como que esses dois espaços, a pensar a cidade, pensar toda essa ideia de modernidade, de crescimento, de processos de urbanização, e pensar também o próprio nessa sociedade, essas transformações todas que são materializadas aí, né? Então, quando a gente começa a ver a questão do cemitério, né, que a Carla coloca, é muito isso, né, do cemitério que hoje ele está praticamente dentro do centro da cidade. E ele era, né, um espaço mais distante. Então, como marca o crescimento da cidade? E é interessante como a Carla, pela formação dela, né, que vem do turismo, que vem da geografia, né, esse olhar sobre a cidade, né, procura nessas territorializações, nesse colocar ali os mapas, que a Raquel também traz isso, né, como é que eu localizo espacialmente esses objetos, né, esses espaços aqui determinados nessa espacialidade geral da cidade. Como é que eu vejo isso, né? Como é que isso está devidamente marcado? E o trabalho da Carla, né, especialmente aqui, ele traz né, o estudo da cidade a partir do cemitério, né, um estudo sociológico. Então, quanta coisa pode ser descoberta, pode ser interpretada, né, dos nossos modos de vida a partir dos modos de enterramento, a partir dos modos como nós nos relacionamos com esse final de vida. Né? E o cemitério São João, que vai ficar marcado como esse cemitério da Belle Époque, porque agora Manaus, né, tem vários outros cemitérios, mas ele é o cemitério desse, né, desse período, por todas as questões formais que a Carla já colocou. E uma coisa interessante, o trabalho das duas, né, para todo mundo que está vendo aqui, que é pesquisador, que se interessa por pesquisas, é como elas se relacionam com as fontes primárias. Então, a base de toda a pesquisa delas está nos jornais, né, está nos mapas, especialmente nesses documentos final do século XIX e início do século XX. Então, documentos preciosos que nem todo mundo tem contato, que as pessoas que guardam com um cuidado imenso, porque tem esse valor de contar uma história que ainda não foi totalmente revelada. Então, eles tiveram acesso a isso, e é interessante para quem está começando
Isa, né, tem o Alex aqui, tem as outras pessoas que ainda estão iniciando, né, o mestrado, que é uma emoção muito grande quando a gente chega num jornal, que a gente começa a folhear o jornal e ali a gente se depara, gente, como assim, né? Tem essa nota aqui, que é uma descoberta, e a gente se sente tão bem, né? Enquanto pesquisador, você vai trazer para a sociedade, a partir do seu trabalho de pesquisa, algo que a sociedade já tinha esquecido, algo que a sociedade ainda não conhecia. Então, ali está a novidade do seu trabalho. Então, a Carla mostrou muita coisa aqui de jornais, a Raquel trouxe aqui muitas coisas de documentos também, de fontes primárias, então, da fala dos governadores, né, esses mapas antigos, então, isso tudo são coisas preciosas quando a gente inicia esse projeto, esse processo de pesquisa. E a partir desses dados, dessas fontes primárias, vem toda a leitura teórica, as interpretações, e aí segue para as análises, né? Como é que eu lido com esse meu acervo? As duas também trazem um importante ponto, que é essa questão da arquitetura em ferro, né, que foi, né, como a Carla bem falou, um boom no final do século XIX e muito característico do ideal de modernidade parisiense. Então, qual é o material que vai refletir o que eu penso, né, a estética da modernidade desse final de século, que é a Belle Époque? O ferro. Né, e esse estilo com os florais, né, os ferros, as formas retorcidas, formas mais orgânicas, que nós vamos encontrar tanto no cemitério, no gradil, principalmente, né, no portal, na catedral, né, na capela, né, neogótica, né, que também vai trazer alguns desses elementos, e na biblioteca pública, né, especialmente aquela escadaria ali, a luminária, vocês viram na imagem que a Raquel mostrou, é uma luminária característica desse período da Belle Époque. Então, como é que essa estética europeia, francesa, parisiense, chega numa Manaus do final do século XIX, início do século XX, e ela permanece até hoje? Estamos em 2020, né, mais de 100 anos depois, e esse material que representou um ideal de modernidade, de beleza francesa, né, especialmente parisiense, ainda faz parte da história da nossa cidade, e nós estamos ali retomando de tempos em tempos, né. Acho que uma descoberta legal, né, quando a Carla chegar nessa questão do nome, porque nas praças, isso, quando eu estava fazendo a pesquisa, de encontrar quando que a Praça dos Remédios passou a se tornar a Praça Antônio Bittencourt, né? Praça Torquato Tapajós, Antônio Bittencourt é a Praça do Congresso, então está naquelas fontes primárias, dizendo, oficialmente passou a ser denominada tal. E a gente lida, então, com esses dois nomes desses espaços, que é o nome oficial, né, por uma ordem institucionalizada, e o nome que é o nome popularmente conhecido. Isso a gente vê muito nas praças. Então, Praça da Saudade é um nome da memória popular, mas oficialmente ela é Praça 5 de Setembro. Né? Praça dos Remédios é o nome da memória popular, mas ela oficialmente, desde o comecinho do século XX, é Praça Torquato Tapajós. Então, descobrir, né, o porquê desses nomes, por que hoje nós temos cemitério São João Batista, né, se lá no portal, né, é cemitério São João, então, por que esse João passou a integrar, né, o nome desse cemitério? E uma coisa que eu acho que vale a pena destacar nas duas, enquanto pesquisadoras, é esse refinamento teórico, né, que a gente percebe muito na fala, que existe uma leitura, que existe uma busca teórica para ler essas fontes, e como elas já apresentam essa apreensão, né? Eu leio, eu compreendi essa teoria, e aí com esses meus óculos, com essas minhas lentes teóricas, eu olho o meu objeto, e daí eu falo para o outro sobre isso que eu estou vendo. Né? Então, é algo também que está muito nítido da fala. O prova, né, para todo mundo aqui, né, já ficar com essa ideia, né, o que é a responsabilidade com uma pesquisa. É a seriedade com que as duas levam, né, essa pesquisa. E aí, como eu trabalho com vocabulário normativo, eu queria chamar a atenção para uma palavra, aformosear.
né? Essa palavra, a formosear, ela é um vocabulário muito próprio da Belle Époque, que nós vamos encontrar nos livros, né, dos registros antigos. Existia ali escrito, né, nos documentos de obras públicas, projeto de aformoseamento. Então, o que é o aformoseamento? Uma palavra que está em desuso agora no nosso século, mas que nesse momento significava os projetos estéticos para os espaços da cidade. Então, era aformosear uma praça, era aformosear um cemitério. Então, a gente fica ligado também nessa questão do vocabulário, né? O que essa palavra significou nesse momento. E em relação às esculturas, né, que é muito interessante, o pessoal comentou aqui no chat, né, como que nós representamos a morte e, na verdade, né, como é que nós nos relacionamos com a vida. Porque à medida que nós vamos dar, né, ideias e representações diferentes para a morte, fica que nós mudamos o nosso posicionamento em relação à nossa própria vida aqui. E aí a gente tem a coisa do anjo da ressurreição, né, que é a ideia do retorno, nesse momento não é o fim. Aí a criança que dorme, né, como que tem muitas nossas expressões populares, né, a Andresa dizendo que aformosear tem na Bíblia, né? Então é um vocábulo já antigo, mas na Bíblia o que ela significa? Para os processos urbanísticos, ela significa projetos estéticos de embelezamento para esses espaços. Então é legal a gente, quando estuda o vocabulário, ver exatamente isso, né? Esse é o vocabulário. Qual é a etimologia de onde ele vem? Mas nesse contexto, o que ele significa? Né? Então, é legal. E quando a gente poderia falar hoje, por exemplo, aformosear, já teria outra ideia, outra noção, outro sentido. Então, falava dessa que dorme, né, para pegar também essas expressões nossas, quando a gente fala que, fulano morreu dormindo, né, a ideia que é passar é que foi algo tranquilo. Então, o sono, né, como esse momento de tranquilidade, né, e a criança relacionada a esse anjo também é muito, muito significativo. E aí, alguém comentou, né, no finalzinho, eu fiquei encantada com as esculturas, que foi a Tayana ainda, né? Eu quero visitar o cemitério, porque para muitos, o cemitério é aquele espaço onde você não quer estar perto, certo? Só que nesse momento aí do final do século XIX, início do século XX, o cemitério vai se constituir como um espaço estético, né, um espaço artístico, porque era essa relação que as pessoas tinham, né, com esses. Hoje nós temos outra relação com os cemitérios, basta a gente tentar ver a forma dos cemitérios mais contemporâneos, né? É outra ideia. Então, isso significa que está ali posto a nossa ideia de sociedade e a ideia de como essa sociedade se relaciona com esse momento, né? Esse momento de morte, parcialidade para a cidade dos mortos, dentro da cidade dos vivos, que na verdade agora ela não está mais dentro da cidade, ela está cada vez mais fora da cidade, né? Você vai fazer literalmente uma viagem para chegar nesse espaço. E esses critérios mais antigos, eles constituem em todas as cidades para Buenos Aires conhecer o cemitério de Recoleta, porque é uma cidade imensa, onde está Perón, né, onde estão assim várias personagens, artistas, né, que foram enterrados ali, né, cemitérios de cidades mais antigas também, que constituem esses espaços artísticos pelas suas obras escultóricas. E aí vem essa reflexão para a gente perceber onde está a arte na cidade, né? Então, a arte da cidade, ela não está só dentro do museu, né? Ela está no cemitério, né? Ela está numa praça pública. E pensar também a própria relação ou a própria construção da cidade como um museu a céu aberto, que é a ideia do Júlio Carlos Argan. Então,
dentro da cidade, né, se espalham, se congregam, se reúnem diferentes elementos artísticos, seja arquitetônico, mental, culturais, as pontes. Então, tudo isso são objetos artísticos que compõem esse acervo visual da cidade. E o cemitério, ele é um privilegiado, esses mais antigos, porque eles concentram numa territorialidade menor muitas obras, né, de referência estética, de qualidade estética mais, né, destacado. E aí o trabalho da Raquel, né, com essa pesquisa da biblioteca, interessante porque vai para a gente pensar, né? Quando nós falamos biblioteca hoje, o nosso mundo está todo voltado para o acervo digital, para as bibliotecas virtuais, para a disponibilização, né, desses documentos, né, em mídias digitais, e o prédio, a coisa física da biblioteca, ela está sendo ressignificada. Em alguns aspectos, em alguns momentos, ela está sendo até esquecida. Então, para que serve hoje uma biblioteca? E é interessante o projeto da Raquel, que por acaso é minha orientanda, para a gente tentar buscar aí, né, que valor, né, nós atribuímos a esse prédio. Então, ela trouxe aí informações sobre esse valor histórico, né, no sentido de construção, foi inaugurado em 1907, e em relação a esse período, observem como as coisas são muito interessantes, porque é a biblioteca que é inaugurada, mesmo sendo, né, funcionando só ali o arquivo público, por enquanto, né, é o cemitério, né, que é dotado dessas esculturas, e é nesse momento de 1906, 1907, que chegam também de Paris esculturas para a Praça da Polícia. Ou seja, né, Paris está enviando, né, Manaus está comprando com o dinheiro da borracha, diretamente das fundições parisienses, os objetos que vão ocupar tanto o cemitério, quanto a biblioteca, quanto a praça. O que isso significa? Né? Que nós estamos ali bebendo o ideal de modernidade, o ideal de civilização, o ideal de beleza, de arte, de estética que Paris está construindo. Né? Então, por isso que Manaus é carinhosamente ou desdenhosamente chamada de Paris dos Trópicos, certo? Porque nós fomos importando essas particularidades, esses objetos de lá. E pensar, né, o prédio como um monumento. Então, a ideia de monumento, né, no sentido de que é algo que vai trazer à memória alguma coisa. Então, por que o prédio por que a biblioteca, né, o espaço da biblioteca, ele vai ser algo tão importante nesse momento que vai requerer do poder público tanto investimento para essa obra? Então, ele não significa apenas, né, um espaço para as publicações, os livros, ou como está lá naquela mensagem que a Raquel leu no comecinho, né, para disponibilizar, que não é só para os ricos, é para todo mundo. Será que era? Porque pensem, né, naquela época, quem tinha acesso a esse prédio, né, quem tinha acesso a essas obras raras e tudo mais. Então, qual o sentido? Não é apenas o sentido de um espaço para guardar um acervo, mas também um espaço de visibilidade, um espaço para mostrar que a cidade tinha condições de fazer um prédio monumental, né, como existia em grandes capitais, para sediar o arquivo público, para sediar outros departamentos públicos e para sediar a biblioteca pública. Então, é o poder do Estado dizendo, através de uma construção, que ele tem poder e ele tem dinheiro, e ele vai importar tudo que é de melhor e de mais moderno para aformosear a cidade. Né? Então, tem esses pontos aí para a gente pensar também, e que era um momento de necessidade de construções monumentais. E isso é uma característica de Manaus, porque em todos os momentos, Manaus vai sempre necessitar de grandes construções. Tivemos aí a Arena da Amazônia, nós tivemos a Ponte Rio Negro, então tudo que é monumental nos atrai, porque nós queremos mostrar que nós também temos esse poder de civilização, esse poder econômico de construir grandes obras que existem em outros lugares, né, tal qual. Então, a biblioteca, nesse sentido, ela é esse espaço ícone de modernidade. E
a Raquel vai trazendo bem esses detalhes, que é algo que a gente está explorando mesmo na dissertação, né? Esses elementos, de onde eles vêm? Porque isso é o grande barato da arte. Assim como vocês perceberam na fala da Carla, de como ela traz as esculturas e de como aquela escultura revela o que nós pensamos e o que nós sentimos em relação à morte, em relação à perda dos nossos entes queridos, o prédio da biblioteca, né, quando você traz ali esses detalhes da construção, né, o estilo, os materiais, as técnicas, toda essa forma que o prédio recebe, ele vai materializar um pensamento da época, que é esse pensamento de modernidade, que é essa dimensão de poder, então, de intelectualidade, de sofisticação. Então, a obra de arte, ela materializa esses ideais de uma época. Por isso é tão importante a gente estudar, né, essas obras, interpretar, estudar os teóricos que lidam, né, com a obra artística, com as obras artísticas de espaços públicos, porque a arte é essa materialidade que revela pensamentos. Então, da mesma forma que ela revela, né, quando ela foi construída, o pensamento da época, como nós interpretamos hoje, revela o nosso pensamento hoje, em relação a ela. Então, se a biblioteca está sendo usada ou não, é como nós hoje nos relacionamos com ela. Se ela passou 7 anos para ser reformada, é como a sociedade hoje se relaciona com ela. É o valor que nós damos hoje a esses bens. Se hoje o nosso olho brilha quando a Carla fala sobre as esculturas lá do cemitério, né, porque são belíssimas, porque tem referenciais do começo do século XIX, significa a nossa relação com esses bens. Né? Então, eram esses comentários que eu queria fazer, e aí eu vou dar uma olhada aqui rapidinho no chat, se tem algum comentário para a gente dar um retorno, se tem alguma questão, e Carla e Raquel, fiquem à vontade para complementar mais alguma coisa, enquanto eu vejo aqui o chat. Eu vi aqui só o professor Marcos Frederico, que tinha pedido para comentar, mas acho que ele já saiu, né? Deixa eu ver aqui. Desculpa, professor, é que eu estava falando, olhando para a câmera, fazendo a linha A bonita, e eu não olhei o chat. Não falou. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre os processos de pesquisa, sobre essas descobertas? Aqui só os elogios, né? Parabéns pelas pesquisas. O Alex é meu orientando também, está chegando agora no programa. Ele diz: parabéns pelas pesquisas, fiquei encantado com as estruturas desse critério, principalmente as góticas. Quero ter o microfone rapidinho. Alex gostou das esculturas góticas. A minha pergunta vai para Carla. Você falou de muitas referências visuais que compõem o cemitério de São João, mas você observou se tem alguma que predomina? Não sei se essa pergunta já foi respondida, mas queria que você discorresse sobre isso, por favor. Percebeu, Carla, então, nessas obras, nas obras que você está pesquisando, alguma referência visual predominante? Bom, obrigada, Alex. Bom, a minha pesquisa, né, da dissertação, ela é uma pesquisa que é uma análise a partir de categorias temáticas. Então, acho que eu posso dizer que a partir dessas categorias, né, em que eu dividi as esculturas, ao total são mais de 80 esculturas. Então, eu fui dividindo, né, as categorias temáticas que eu fui encontrando. E, a partir disso, a principal categoria seria dos anjos mesmo, tanto os anjos adultos, mas principalmente os anjos pequenos, né, os anjinhos. Eu ia trazer uma imagem para a apresentação, mas acabou não dando para encaixar.
mas são os querubins, né? São aqueles anjinhos bebês, né? Que remetem ali à imagem dos querubins ali mais renascentista, que geralmente eles estão em posição de oração. Essas são a maioria das esculturas que existem no cemitério, né? Que são esculturas que eram feitas, como eu mencionei, né? Eram produzidas em massa, então eram as mais acessíveis e acredito por isso serem as predominantes. Mas também existem outros tipos de anjos que estão bem presentes ali. Outros anjos adultos e outros anjos também crianças. Acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta do Alex. É interessante no comentário da Carla como a gente vê as questões econômicas, né, permeando aí essa estetização do espaço cemiterial, porque se você, dependendo de quanto você tem para investir, vai a obra que você vai levar para a sua tumba. Lembrando que eram investimentos de uma família inteira. Então, a família poderia se reunir para, né, adquirir uma dessas peças. Então, já tinham essas obras previamente prontas, o que significa dizer que para você ter acesso a uma escultura do indivíduo ali enterrado, né, isso aí ia requerer um trabalho com um artista mais profissional, né, a obra seria muito mais cara. Por isso que em alguns cemitérios, por exemplo, nesse de Recoleta, que eu tive a oportunidade de visitar em Buenos Aires, nós vamos encontrar esculturas que o próprio Estado encomendou, né, por conta do significado daquela pessoa ali, e aí, depois, né, do ocorrido, o Estado vai e encomenda essa obra. Então, isso daí também são coisas que podem acontecer, né? Nem sempre é só a família, né? Às vezes vem, os amigos se unem, né, em memória, né, encomendam essa obra. Aí a Carla Medeiros está comentando também, as fotos foram feitas profissionalmente, são belíssimas, poderia ser feito um trabalho artístico só com elas. Há algum já existente que vocês indicariam para apreciação? As fotos sendo tiradas à noite também seria interessante, né? Parabéns pelos registros. E a Andresa coloca, sobre a biblioteca pública, que tem algum projeto para atrair os alunos para fazerem as pesquisas na biblioteca, devido ao avanço da internet? Quer comentar um pouquinho sobre isso, Raquel? E aí já aproveita e fala, né, sobre os registros fotográficos, depois a Carla comenta. Tá. Em relação aos registros, eu convidei uma amiga minha, que ela é fotógrafa, é profissional, para tirar, justamente por isso, né, por conta da máquina que meu celular não suportou, né, tamanha grandiosidade. Em relação ao material, especificamente fotográfico, eu não encontrei, né? Todo o material de acervo iconográfico eu encontrei a partir do acervo da Secretaria de Cultura, né, da agência da Secretaria. Samuel, ele cedeu muito material, tanto para mim quanto para a Carla. Eu também tive acesso ao ateliê de restauro, consegui algumas fotos. Ontem eu consegui álbuns antigos de Manaus, né, que inclusive foi aquele do terreno. Foi ontem que eu encontrei, depois de muita procura, né, encontrei no álbum que está disponível na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional. Então, esses são os materiais. Em relação à biblioteca, há obras específicas falando sobre a história do edifício, né? Tem a obra do Genesino Braga e do Robério Braga, mas não é especificamente sobre as imagens. Tem mais texto, né, do que imagem. Em relação à noite, não fiz. Eu fiz de manhã cedo, bem cedinho. Em relação à interação, sim, há bastante. Antes da pandemia, existia, né, a feira de troca de livros e gibis, né, que acontecia no domingo. Então, um domingo no mês era feita a troca. Então, qualquer pessoa com acervo que
pudesse, quisesse trocar, levaria esse material até a biblioteca para trocar, interagir com outras pessoas. Então, é um momento não só de trocar os livros, mas também de conversar, de conhecer, de consultar a obra ali local também do acervo. Em relação a empréstimos, também há, né? Nesse período também eu fiz meu cadastro, você pode emprestar livros, né? Levar para sua casa, depois devolvê-los, né? Por favor. E em relação a esses momentos de interação, também há outros eventos, há oficinas, né? Qualquer pessoa que quiser fazer um evento na biblioteca, o espaço é aberto, né? O Davi, ele falou que a única coisa que eles não permitem é que cobrem, né, pelo evento, mas sendo evento gratuito, qualquer pessoa pode utilizar o espaço. Inclusive, há eventos específicos, né, como exposições, né? Há o evento, teve da virada sustentável, teve vírgulas cardeais, que é um evento de literatura e tantos outros, né? Mas depois da pandemia, né, tudo paralisou, né? Inclusive, as pesquisas ficam um pouco restritas, né? Apenas ao ambiente virtual. E há ainda, né, a biblioteca virtual do Amazonas, onde há muitos mesmo livros são digitalizados, tem obras raras disponíveis, né? Então, para quem tem interesse em pesquisar sobre a Amazônia ou qualquer outro tema, tem muito material disponível no site, né, da biblioteca virtual, disponível a qualquer pessoa. Legal. Raquel, aproveita, coloca aqui no chat o link da biblioteca. Vou pegar aqui. A outra Carla. questão, Desculpa. só mais rapidinho, só mais uma coisa. Então, por conta da pandemia, né, que não é possível visitar, mas a Secretaria de Cultura disponibilizou um link, né, com um tour virtual, que o tour também acontece no dia da feira de troca de livros, acontece o tour, e eles fizeram um tour e deixaram disponível na internet. Eu vou também postar aqui para vocês terem acesso, tá? Carla, então, sobre os registros das tuas imagens. Obrigada, Carla. Sobre os registros, eles foram feitos pelos fotógrafos do Intercidade, o nosso grupo de pesquisa, né, que está desenvolvendo o projeto de iconografias que envolve fotografias da região metropolitana. Enfim, eu solicitei, né, dos colegas que eram os fotógrafos dessas visitas aos municípios da região metropolitana que fossem ao cemitério fazer esses registros, né. No caso foi o Gabriel Iepes e a Yama Tarita. E o Guilherme também ajudou. Obrigada, Guilherme, acho que ele ainda está por aqui. Obrigada por ajudar nos registros das esculturas. O que mais que ela perguntou? Em relação a livros que tenham fotos de esculturas de cemitério, eu não conheço nenhum, assim, que seja voltado só mesmo para fotografia do cemitério. Quando perguntou, eu me lembrei logo desse aqui, não sei se vai dar para ver, mas um livro que eu, inclusive, levei para a disciplina do ano passado da professora Evani e do professor Alisson, né, que é um livro que, na verdade, é uma espécie de biografia do Álvares de Azevedo. O nome é Delírio, Poesia e Morte, A Solidão de Álvares de Azevedo, da Luciana Fátima. É um livro que é sobre a história, né, do Álvares de Azevedo, que dessa pesquisadora que é especialista na biografia dele, e ela traz algumas imagens de esculturas do cemitério de São João Batista, que é São João Batista mesmo, do Rio de Janeiro. Foi o primeiro que veio à minha mente quando tu perguntou sobre isso. É interessante e estranho também que a maioria dos livros, né, que eu tô lendo, né, que eu tô tendo como referência sobre os cemitérios, eles não trazem essa... Parece que eles não trazem essa proposta de serem livros fotográficos, né, de fotografias. Tem um que eu lembrei agora também, que acho que ele se encaixa, só que ele não é sobre cemitérios do período que eu estudo, né, do século XIX, já é sobre cemitérios no geral. Inclusive, o nome do livro é A Estética da Morte, se eu não me engano. Eu posso pesquisar daqui a pouco e mandar aqui no chat.
que é do Nabozny e do Licardo, que eu mencionei. Eles são geógrafos e são fotógrafos também, e eles, nesse livro, eles trazem uma espécie de panorama sobre cemitérios da América Latina toda, de vários lugares da América Latina. É bem interessante, mas é uma proposta, assim, mais, eu diria, atemporal, sabe? Eles discutem essa estética do cemitério na América Latina como um todo, misturam cemitérios oitocentistas com cemitérios mais modernos, cemitérios meio que clandestinos. É um livro bem legal. Acho que ele se encaixa nessa tua pergunta. E o que mais que ela perguntou? As fotos à noite. Não, nunca tentei. Sim, seria bem interessante. Seria emocionante. Mas nunca fiz, não. Ok. É isso. Gente, nós agradecemos muito a participação de vocês. Tivemos aqui um total de 41 pessoas participando desse momento. Isso é muito bacana. Essa troca, né, de pesquisas, de metodologia, de início de resultados entre um grupo de pós-graduação é enriquecedor, certo? Então, assim, desejo sucesso a todas as pesquisas de vocês e acompanhem a finalização das pesquisas da Raquel e da Carla, né, que já estão aí caminhando para um processo de qualificação e em breve, né, nós vamos ter trabalhos aí já consolidados. Então, eu passo a palavra à Carla para fazer os seus agradecimentos finais e, em seguida, a Raquel. Bom, agradecer mesmo a professora Vani, né? Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite, né, de mediar a pesquisa, mediar a palestra. A todos que participaram, né? Obrigada a todos que desejaram parabéns aqui no chat, que elogiaram a pesquisa. Uma pena, né, que não dava para me estender mais, né? A minha pesquisa é um pouco longa, então, inclusive, peço até desculpa se ficou um pouco confuso, porque eu tive realmente que fazer alguns recortes para trazer aqui um pouco da pesquisa. E o que mais? Agradecer mesmo. E só explicando para a Carla, né, o nome do livro eu pesquisei aqui é A Estética da Morte mesmo, do Almir Nabozny e Antônio Licardo. É um livro muito bom. Eu acho que está esgotado nas lojas, mas acho que dá para encontrar na estante. E é isso, obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada a Tayana que passou os slides, e a todo mundo que participou. Obrigada, Raquel, também, claro, por ter aceitado ser minha dupla nessa palestra. É isso. Bom, primeiro eu agradeço, né, preciso registrar esse agradecimento em relação à minha liberação, né, pela CEMED, por meio do programa Qualifica, onde eu pude ter acesso a essa pesquisa de forma mais detalhada por conta do tempo, né, que foi cedido, né, para a dedicação exclusiva a essa pesquisa. Então, é um incentivo que precisa se estender a muitos outros professores. Eu acho que é uma forma de valorizar bastante o nosso trabalho. Eu sou muito agradecida em relação a isso. Agradeço imensamente, né, ao Samuel, da Gerência de Acervos Digitais, que teve muita paciência em pesquisar muitos materiais para mim, para a Carla, e colaborou bastante, né, com indicações de livros, com indicações de site, inclusive foi ele que me indicou o site onde consta, né, os relatórios dos governadores, né, um site americano, e assim, ajudou muito, muito a minha pesquisa. Agradeço a Judete, que é do ateliê, né, de restauro da Secretaria de Cultura, também que se deu algumas imagens, algumas fotos, a gente conversou bastante sobre a pesquisa e tudo isso agrega muito ao nosso trabalho. Agradeço a professora Evani, né, pela orientação, né, desse trabalho, dessa pesquisa, pela paciência e pela mediação agora, né, desse encontro. Então, são os meus agradecimentos e a todos que estão aqui nos ouvindo, né, pacientemente, né, cederam um pouquinho do seu tempo para nos ouvir e também trazer seus comentários, suas colaborações. Agradeço bastante. Boa tarde.
Então, encerramos mais esse momento de compartilhamento de pesquisas do programa de pós-graduação em Letras e Artes e esperamos que novos encontros possam vir, porque a cada ano novos pesquisadores estão fazendo descobertas que são significativas e desenvolvendo metodologias importantes para a gente continuar deixando a universidade viva e mostrando para a sociedade, né, o porquê de nós estarmos aqui desenvolvendo esses trabalhos. Então, boa tarde a todos e sucesso nos trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Até a próxima.